Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma live, mais uma aula do curso Caminho de Santidade no Matrimônio. Nosso convidado Adriano acabou de chegar, ele com Letícia. Adriano, um grande abraço. Daqui a pouquinho a gente chama você, deixa só o pessoal começar a entrar, né? Dá uns minutinhos. Iremos matar a saudade aí dos irmãos, Adriano e Letícia, que já estão nos aguardando. E eu quero também agradecer você que está aqui. A live vai ser muito boa, né? Nós iremos falar sobre as diferenças no matrimônio, as diferenças nos nossos relacionamentos. Veja que tema legal, né? Exato. Inclusive, é um tema que nos faz amadurecer muito. É assim que eu vejo temas assim, né? Que fala sobre diferenças, inclusive. Por quê? Porque tem muitos casais, né? Que acham que não, olha, esse casamento não está dando certo, porque cada um tem um jeito diferente de ser. Eu não compreendo meu esposo, eu não compreendo a minha esposa. Então, hoje nós estaremos aí conversando com a Adriana e Letícia e eles estarão até nos dando algumas dicas, né? Como melhorar esse relacionamento, como se dar bem com o outro, com você mesma, né? Também vai partir também dessas questões da gente também se conhecer, que isso é muito importante, né? E como é que eu posso usar, digamos assim, essas diferenças para crescer em santidade? Como é que eu posso aproveitar os contrastes que existem, que são naturais, para crescer na minha vida de santidade? Um abraço para um amigo Jackson, que é de Lagarto, Sergipe. Um abraço para Daniela, Silvia, Andréia, Maria Reis. Todos vocês que estão chegando, sejam bem-vindos. Essa live faz parte de um curso, né? O curso Caminho de Santidade no Matrimônio. Ao todo foram 21. Cordeiro, que saudade de você, meu irmão. Abraço, Cordeiro. Futuro grande sacerdote da nossa comunidade. A gente está na fase final do curso, na terceira etapa, a etapa final do curso, e foram 21 aulas gravadas, estão todas disponíveis no Instagram da Canção Nova Aracaju, e Roberta, um abraço, grande amiga nossa lá de Brasília. E estão disponíveis também no YouTube da Canção Nova Aracaju. Nessas aulas a gente foi falando sobre o sentido do matrimônio, sobre como é que Deus criou o homem e a mulher, falando sobre o que é santidade, qual é o sentido da santidade. Sobre vida de santos casados, Exato. Né? Muitas dicas que eles vão nos dando, né? Para viver melhor com o outro. E a gente foi preparando o terreno para essas lives. Semana passada a gente teve uma live riquíssima, uma aula muito profunda com o diácono Rômulo e sua esposa Grace. Por quê? Porque nessa terceira etapa do curso, a gente vai pegar situações concretas que costumam atrapalhar a vida do casal, mas a partir do olhar de santidade, a gente vai ver que essas situações contribuem para a santificação, se a gente estiver com o olhar em Deus. Então, semana passada a gente falou sobre perdão, como é que o perdão pode santificar ou ajudar na santificação. Hoje a gente vai falar sobre essas diferenças. Então, que essas diferenças também podem ser o quê? Os temperamentos, né? Culturais, familiares, sociais, a história da pessoa, né? A bagagem que a gente traz dentro do nosso próprio relacionamento. Mas acho que a gente já pode, inclusive, chamar nossos queridos Adriano e Letícia para explicar melhor, né? Para a gente começar esse bate-papo, porque certamente eles vão ter muito para contribuir. Sim. Estamos grande ansiosos. Abraço, Roberta. Grande abraço. Saudade de você. Então, eu acho que já tem a solicitação aqui. Pronto. Solicitação de Adriano. E Saulo, seja bem-vindo. Diácono Rômulo. Um abraço, Diácono. Um abraço, Diácono. Olá, queridos. Quanto tempo, que saudade. Que alegria ver vocês novamente. Cadê as crianças? Já estão dormindo. Dormindo, isso mesmo. Desde as 7h30. 7h30, eu falei, olha, vocês vão dormir 30 minutos mais cedo hoje, porque o papai e a mamãe têm mais trabalho à noite. Mas que alegria que vocês aceitaram o convite. Isso mesmo, muito obrigada. A gente imagina a correria
de vocês, a rotina puxada, mas assim, graças a Deus, Celina o aí, coração né? disponível. Celina hoje Celina. está conosco, né, Letícia? Celina está. Celina ainda está no forno. 37. Isso, bem, fique bem quietinha aí. E olha, só faltou a torta de cheesecake, né? Pra gente Oh, poder, delícia. diz a É Anaílda mesmo? aí, sacramentar a amizade, né? Nossa, deu água na boca. Não pode ficar grávida, não. Nossa, não pode, Léo, vai ter que mandar via Sedex. Vou mandar por Mas, e-mail essa. olha, Léo, eu surpreendi a família aqui porque foi a nossa contribuição do Natal passado. E Eita. as amoras foram colhidas no quintal da minha sogra e os Uau. morangos foram colhidos no vizinho. Então, sim, tudo muito natural. Só o cheesecake mesmo foi comprado. Mas fez sucesso? Nossa, pronto. É a torta, assim, que quando a coisa não Eu tiver... acho que é uma sobremesa garantida, né? Assim, não Não tem consigo erro. imaginar uma pessoa que não gosta. Assim. Não Não, tem. No exato. próximo Acho curso fantástico. vocês podem dar receitas aí, né, para poder deixar o Pois relacionamento é, mais palatável, saboroso. isso mesmo. Mas é uma alegria ter vocês conosco. Depois da convivência, graças a Deus tivemos o privilégio de conviver com Letícia e Adriano aqui na Missão de Aracaju. Foi um presente para nós, uma alegria conviver com uma família tão bonita, uma família tão de Deus. E assim, e um casal tão de Deus, né? Sim, que nos forma, Nos né? forma, assim. E assim, já começando esse assunto, esse é um assunto que vocês que lidam com muitos casais, eu acho que é um assunto assim que bate recorde. Porque assim, muitos casamentos terminam, a gente ouve falar assim, né? Casamentos, quando a gente fala do mundo. Ah, não, é porque os gênios são incompatíveis, personalidades incompatíveis. Ah, é porque você não sabe como nós somos diferentes. Então a gente tem até aquela frase, né? Assim, as diferenças não são barreiras, são riquezas. Mas assim, o mundo bate muito nessa tecla, né? De que há esse muro intransponível, muitas vezes, que são as diferenças. E aí pode ser, como o André falou no começo, né? Podem ser diferenças culturais, podem ser diferenças de temperamento, podem ser diferenças sociais, podem ser diferenças até educacionais, uma pessoa que tem mais instruída, outra pessoa menos instruída, diferenças do ambiente familiar. E aí, assim, o assunto dessa live hoje, o assunto dessa aula hoje é não só sair como lidar com as diferenças, é um passo adiante, né? Como é que, a partir desse olhar de santidade, como é que eu transformo isso que parece ser uma barreira, que muitas vezes acaba com o casamento, como é que eu transformo isso numa alavanca para a minha santidade? Como é que eu inverto essa chave de um problema grave que pode acabar com o meu casamento? Como é que eu pego isso? Não, isso é uma coisa boa. Ah, não, mas André fala muito e eu sou muito calado. Isso é horrível. Não, mas espera aí. Se eu tenho um olhar de santidade, a gente conseguiu transformar isso numa oportunidade, né? Numa situação assim de alavancar o nosso casamento, alavancar a nossa vida de santidade. Então, assim, com essa provocação, digamos assim, que a gente quer começar, assim, né? Ouvir vocês. Como é possível transformar uma coisa que o mundo vê como possivelmente, em alguns casos, algo que garante, ou que é quase uma garantia de fim de um relacionamento, como é que eu transformo isso numa oportunidade de se me santificar e, com isso, viver melhor no meu matrimônio? Quando você passou o tema, né, Léo, para a gente poder conversar, né, eu fiquei pensando, né, nessa realidade das diferenças. E um primeiro ponto que a gente precisa ter bem claro é que as diferenças no relacionamento amoroso, elas são estruturais. Eu posso até dizer que o sucesso de um casamento está justamente nas diferenças. Por que isso, né? Até lembro aqui do Chesterton, quando ele vai falar sobre o divórcio, né, e avaliando ali a questão do divórcio nos Estados Unidos, ele diz assim, muitas pessoas falam, né, que se chega ao divórcio, uma separação, alegando incompatibilidade de gênios, né? E aí ele ri, né, fala assim, mas como assim, né? É justamente por causa da incompatibilidade que tem o casamento, porque se trata de um homem e de uma mulher. São diferentes, né? E pegando
esse pensamento do Chesterton, eu volto naquilo que eu falei, é estrutural. As diferenças, elas são estruturais e são constituintes do relacionamento amoroso. Porque a gente já tem uma grande diferença, que é a condição sexuada. Se trata de um homem e se trata de uma mulher. Isso aqui é a diferença maior, essa. Uma diferença visivelmente, né, através dos corpos, psiquicamente, espiritualmente. Então, assim, só daí a gente já tem essa necessidade. E por que a diferença? Por que não ser igual? Aí a gente já dá de lavada na ideologia de gênero. Porque o homem tem desejo de completude, de ser complementado. E só se complementa pela diferença. Coisas iguais não se complementam. Entende? Então, assim, é necessário que seja homem e mulher. Deus assim pensou, mas a gente pode até pensar, né, nessa realidade psíquica, ontológica, existencial. É necessário, são necessárias as diferenças. Então, aí a gente já nem fica assim, ai, como é que eu vou transformar, como é que eu vou usar? É aceitar, é assim. Porque se fôssemos iguais, né, não estaríamos aí, né, buscando essa completude. E não teremos medo aqui de falar o que é uma pessoa completa, uma pessoa santa. Né? Uma pessoa santa. Então, assim, nós, no fundo, quando falamos que queremos amadurecer, quando queremos evoluir, quando queremos, né, completar algo em nós, é porque dentro do nosso coração existe o desejo pela santidade, que é a perfeição, que é a vida completa. E aí o casamento, ele se torna um meio para, né, essa santidade. Né? É um meio. Então, né, o primeiro ponto é isso. As diferenças, elas são estruturais, constituintes do relacionamento amoroso. Então, essa história, somos tão diferentes. Me conta outra. Vocês só estão juntos porque vocês são diferentes. Graças a Deus. Né? É aquilo, né? Os opostos se atraem. Né? Uma outra questão que a gente precisa estar bem solidificado é assim, podemos ter as diferenças, né? As diferenças, elas aparecerão na instalação. O que é isso? Na instalação. Ou seja, na maneira com que você se coloca. É aí que as diferenças aparecerão. Então, você se coloca como um homem, você se coloca como uma mulher, você se coloca como alguém que tem um temperamento, né, sanguíneo, melancólico, colérico, você se coloca alguém que tem uma linguagem de amor, que seja palavras de afirmação, ou dar presentes, ou você se coloca com um jeito narrativo, né, talvez um pouco mais materialista, ou ela mais espiritualista, né, ou seja, a instalação, é aí que estarão as diferenças. E tudo ok. Porém, uma pessoa é instalação e vetor. Ela se instala e ela se projeta. Então, no casamento, na instalação, é necessário, e aí estarão as diferenças. Porém, no projeto, não pode haver diferença. Não pode ter um se projetando para as coisas do céu e o outro se projetando para as coisas da terra. Porque o Léo é matemática da área das exatas, né? Um vetor, se um puxa para uma direção e o outro puxa, forças opostas, né? Então, os vetores, ou seja, os cônjuges, eles precisam ter o mesmo destino. Então, quando eu tenho o mesmo destino, quando eu e a Letícia, quando o Léo e a Andréia olham para o mesmo lugar, essas diferenças de instalação não serão barreiras, serão o combustível, serão a matéria necessária para que o projétil, né, ele se lance com uma intensidade, né, muito maior, porque a orientação é a mesma. O detalhe é que, às vezes, o casal está se lançando para projeções e destinos e visões diferentes. Então, o problema não está nas diferenças constituintes.
O problema é para onde a gente está indo. Para onde a gente está indo, né? Então, é só já para a gente, né, ter esse chão, né? Esse chão, né? Sem isso a gente poderia ficar aqui falando, tá, mas os temperamentos, né? Mas é isso, é instalação. Aqui teremos as diferenças, mas o que me projeta, para onde a gente está indo? Né? Então, se eu e Letícia, nós temos claro, né, as nossas convicções profundas de céu, de virtude, né, de um caminho de santidade, não importa se ela é sanguínea, eu sou melancólico, se eu sou mais para dentro, ela é mais para fora, né? Né? Isso daí a gente vai se resolvendo, que é para cá, porque eu sei para onde a gente está indo. Então, assim, talvez diante de um temperamento, né, um pouco mais, né, leve, assim, deixa passar, porque eu sei que a gente está indo para o céu. Deixa passar, porque eu sei que a gente está olhando para o mesmo lugar. Então, eu não vou ficar aqui doído, porque a Letícia não me afirmou na minha linguagem do amor, né, palavras de afirmação. Porque eu sei, né, que de fato a gente está caminhando para o céu, né, e que talvez ela nem percebeu, né? E aí a gente vai amadurecendo, né, meu amor? Exatamente. E foi muito bom o Adriano começar assim. Acho que eu tô com a mensagem tudo na cara aqui, não tem problema, né? É bem estrutural mesmo, né? E a gente, é isso que o Adriano disse, a gente corre risco de ficar nas periferias, sabe? E ficar se brigando e nas fantasias, nas infantilidades, e não crescendo e não amadurecendo esse relacionamento. É muito sério, né? Porque assim, o que a gente percebe quando a gente fica muito nessas diferenças pequenas, sabe? E de fato é pequena, né? Para quem tem uma visão elevada, para quem está olhando além desse relacionamento, quem está olhando, eu quero construir a minha família, quero conduzir esse homem para o fim último, que é o céu, que é a eternidade, e assim ambos. Se eu fico parado aqui, me demonstra qual é o nível da minha maturidade de amor, qual é o nível da minha infantilidade. Por quê? Muitas vezes nós temos dentro de nós desejos infantis, né? Que não foram supridos. E aí a gente quer muitas vezes no casamento que esses desejos sejam supridos, que sejam olhados, que sejam reconhecidos, que a gente pense, que a gente busque no mesmo pensamento e tudo mais. Porém, ficar nessa posição de infantilidade é ficar eterna criança. E o relacionamento é um grande convite para o amadurecimento. Né? A gente sempre fala isso, sempre nós não vamos nos cansar de falar. E o casamento, ele é fonte da maior integração do homem e da mulher. O que seria integração? De amadurecimento, de sair desse estado infantil, sair desse estado de individualismo, né? É meu, quero, sou eu. Não. Se a gente não busca essa complementariedade um do outro, né? Nós não vamos viver uma integração, nós vamos viver uma desintegração. Então, nessa visão, peraí, eu não brigo com meu marido porque ele pensa diferente de mim. Eu não estou causando um conflito dentro de casa porque ele não falou como eu gostaria que ele tivesse falado. Que você tivesse feito para mim o que eu queria. Porque são duas pessoas. Aí você olha e fala assim, poxa, é o meu marido, eu quero amá-lo. Sabe? Nós temos que escolher quais brigas nós queremos lutar dentro de um casamento. Né? E aí você deixa passar, como o Adriano disse, não deixa passar porque você não fingiu de conta que não aconteceu, mas deixa passar para amadurecer, sabe? E se precisa conversar, olha, isso, não é de uma tensão de acusação, de julgamento, de opressão. Somos diferentes, ô amor, né? Eu e o Adriano, tem muitas coisas diferentes, nós somos literalmente os opostos em temperamento, em linguagens de amor, em tantas coisas. Até a maneira de rezar, a gente é diferente, né? Eu sou mais
contemplativa, a minha música é mais calma, a Adriana gosta mais de rock. Então, assim, tudo é muito diferente. Mas o que nos une é o que o Adriano disse, estrutural. Eu e o Adriano, nós queremos o céu. Eu quero conduzir o Adriano para o céu. E não é brincadeira isso, não é coisa pequena, não é projeto pequeno, não. E o Adriano é a mesma coisa do que eu. Então, a nossa visão sobre a educação dos nossos filhos é na mesma direção. O que a gente... É o projeto, né? O vetor. O vetor é o mesmo. Como a gente pensa sobre a vida material nessa terra, o que nos apega, o que não nos apega. Na verdade, esse mundo não nos apega. Então, assim, a questão da generosidade, não viver de miséria, sabe? A miséria traz miséria, de querer reter as coisas para si, mas ter uma vida de maior doação para o outro, né? De não ficar apegado aos bens materiais. Tem hoje, não tem, amém também. Nós estamos felizes, né? Eu sempre digo isso, amor, não importa onde nós estivermos. Pode ser debaixo da ponte, mas eu preciso estar com você. Porque nós estamos na mesma direção. Então, é isso, sabe? Se ele gosta de comer massa e eu não gosto. Aí a gente fica brigando, quem que vai comer o quê? É muito pequeno ficar nessas diferenças diárias. Se você não tiver... e você fica nessas diferenças pequenas se você não olha para a mesma direção. Se você não transcende o seu casamento para uma realidade elevada, né? E eu tenho percebido, né, André e Léo, que... Tá dando retorno? Tá ouvindo bem? Não, tá perfeito. Tá tudo certo. Aqui o som tá chegando lento. Eu tenho visto muito também, né, até mesmo nos casais que eu tenho acompanhado em terapia, né, o quanto que eles estão paralisados nessas diferenças, né? É nítido, né? A maioria dos problemas conjugais hoje, eles se resumem ou na dificuldade de cada um entender o seu papel como homem e como mulher, estão confundidos, né? Aí são vítimas da ideologia, são vítimas né, dessa parte do feminismo, né? Então, assim, desinstalados. Então, primeiro ponto aí, né? Essa questão de ser homem e ser mulher, né? Não está claro, não assumem este lugar. E ali acontecem os conflitos. Depois, essa incapacidade de entender, né, que se trata também de jeitos diferentes de se colocar no mundo, que a gente chama de temperamento. Então, um é mais expansivo, o outro é mais introspectivo, e não tem aquele que é mais e que é menos. São jeitos diferentes pior, né? De se colocar. E eu atendi essa semana, né, posso falar que atendo tantas pessoas, um casal estava ali falando, e aí eles começaram, tarará, por causa de um cobertor do cachorro. E eles estavam brigando. E, porque você não pegou o cobertor do cachorro? Ah, mas eu ia pegar, mas você tem um mês que o cobertor do cachorro tá lá. Eu falei, para tudo. Estou aqui, gastando meu tempo com vocês. Vocês me falaram que vocês estão brigando por causa de um cobertor de cachorro. Não é só gastando tempo, o povo tá tá gastando dinheiro. Né? Vocês estão me pagando. Vocês estão me pagando para falar que o motivo de vocês é um cobertor do cachorro. Aí eu brinquei com o cara assim, mas ela não pegou o cobertor do cachorro, ficou lá um mês. Eu falei, pega aquele cobertor do cachorro, lambe o cobertor do cachorro e tá tudo bem. Eu sou alérgico, não é problema ser alérgico. Mas você tá me dizendo, não tô acreditando que vocês estão brigando por causa de um cobertor de cachorro. Né? Lógico, né? Para poder brincar ali com eles, mas eles estavam me dizendo isso mesmo. E eu falava assim, gente, é muito pouco. Né? E aí eu falei, vocês têm uma riqueza para viver como casal, vocês estão parados nisso. Falei, olha, tem 15 minutos vocês estão me falando de cobertor de cachorro. Me desculpe, né? A conjugalidade de vocês, a vida de vocês, a família de vocês é muito mais que isso, né? E aí a gente vai percebendo também como que as pessoas não sabem amar, né? Eu tenho a impressão que as pessoas não descobriram ainda o que é o amor, né? Muitas delas, né? Olha o amor como uma autossatisfação infantil, onde eu preciso estar bem, onde eu preciso estar confortável na minha relação, me sentindo cuidado,
para, né, amado, isso não é amor. Isso daí é uma criancinha, tem ali até 3 anos, 4 anos, ela precisa ser vista, querida, ser amada, né, o contorno afetivo dela. Amar é completar no outro o que lhe falta. Então, quando eu identifico que talvez na Letícia, né, falta uma certa ordem, né, com os horários, eu não vou ficar batendo nessa tecla. Ai, porque você sempre se atrasa. Tarará. Não, eu vou completar o que falta para ela. Talvez falta para ela pontualidade. Eu não vou ficar assim, porque você não é pontual. Cara, isso é muito infantil. Se eu amo, eu vou completar o que falta. Então, eu vou criar toda uma situação para que a minha esposa possa viver a pontualidade. Então, eu vou me antecipar, vou colocar o relógio para despertar um pouquinho mais cedo, vou correr para poder preparar as coisas. Eu não vou ficar jogando na cara, né? Amar é isso, é completar o que você acha que o outro falta e não ficar falando do que falta nele ou das imperfeições que ele traz. O problema é que nós somos muito egoístas hoje, né? Somos muito egoístas. Por isso que os casamentos hoje, né, eles vão beirando nisso. Ou seja, a minha felicidade, a minha realização. E, gente, né, o casamento, ele não foi feito para te trazer felicidade. Não foi feito para te trazer felicidade. Ele foi feito para te conduzir à felicidade, que é a felicidade, é o céu. Entende? Então, se eu quero uma felicidade nessa terra, deixa eu te dizer, o casamento não é essa via. Ele é um meio para o fim. Porque a felicidade nessa terra, como diz o Julian Marie, né, é um impossível necessário. É impossível. Adriana e Letícia, esse ponto é que faz toda a diferença, né? O que a Letícia falou assim, de transcender. Porque assim, são muitas dificuldades, são muitas diferenças, mas assim, normalmente, como você falou, os casais tratam só do superficial, só daquilo que é acessório, é como se você tivesse, minhas unhas estão ficando fracas, aí você, vou cortar as unhas. E sem se preocupar, não, peraí, tem uma doença no corpo que está provocando a unha ficar quebradiça. Aí daqui a pouco é o olho que está ruim. Não, mas peraí, vou botar um colírio. E não se preocupe em ver, mas peraí, corpo. Então, fica só ali consertando coisas assim, sem perceber que é o corpo que está doente. Em que sentido? Esse vetor que não está indo para a direção correta. Né? Assim, por isso que a gente teve essa ideia de fazer o curso Caminho de Santidade, por quê? A gente atende muitos casais, a gente prega para casais, vai participar de missões. E muitas vezes pedem para falar de temas, como, por exemplo, um dos mais pedidos, problema de diálogo, dificuldade de diálogo. Como é que melhora o diálogo no casamento? Só que, como é que perdoa dentro do casamento? Só que se você trata disso somente, como ter um diálogo melhor, como lidar com diferença de temperamento, como lidar com tal situação, você vai tratar daquela situação pontual e mais tarde vai surgir uma outra diferença, vai surgir uma situação mais desafiadora em relação ao diálogo e você vai voltar para o mesmo ponto e vai regredir tudo. Na verdade, não vai nem voltar para o mesmo, vai regredir. Por quê? Porque primeiro eu tenho que entender o para quê, como se gosta de se dizer na canção nova, né? Por que é que eu vou olhar para a Andréa, essa diferença humanamente, a diferença X aí que nós temos, me incomoda tanto, porque é que eu vou lutar para não só tolerar, mas como amar essa diferença e ver nela um motor para que o nosso casamento melhore. Só se eu tiver esse olhar transcendente, como vocês falaram. Se eu olhar para o céu, né? É por amor a Deus. E esse amor a Deus vai me conduzir a um amor mais perfeito à minha esposa. Aí você vê um sentido. Então, por isso nós pensamos nesse curso Caminho de Santidade, né? Vamos ajudar os casais a entenderem primeiro o que é o matrimônio. Entender o que é que significa santidade. E como, sem malabarismo, sem invenção, dentro do matrimônio, nessas situações. Eu não preciso ir para um ser eremita, não preciso fazer um retiro assim. Não. É lavando o prato, sabe? É educando o filho. Então, esse é o foco desse curso, é ajudar.
Porque se a gente só tratar de temperamento, ou de diferença disso, ou de diálogo, sem falar dessa mudança de vetor, como vocês falaram, sem falar dessa transcendência, a gente sempre vai ficar voltando ao mesmo. Ah, mas dessa vez é porque assim, a gente tinha um problema de diálogo, porque ela falava alto comigo. Mas agora ela está falando baixo com desprezo. Aí resolve, ah não, mas agora ela está sendo irônica. Ah, mas agora ele está sendo assim. Sempre vai voltar e nunca vai resolver, porque a gente não entende para quê. Né? E aí entra essa questão, né, que vocês estavam falando do egoísmo. Letícia, você falando, eu ia lembrando, sabe, que dos sacrifícios. A palavra é essa, sacrifícios. É como se muitos casais, né, ou até nós mesmos, né, podemos cair nessa armadilha de não se sacrificar, de não querer mexer uma pedra em relação ao outro. Ah, não, porque se ele não fizer, eu também não faço, né? Então, é o sacrifício, né? Eu acho que isso está muito relacionado ao sacrifício, porque o sacrifício vai fazer com que eu me desinstale, né? Adriana, eu lembro muito da Adriana. Abra mão das coisas, abra mão do meu egoísmo, abra mão do meu eu. Aí eu não queria lavar os pratos porque tá muito frio, mas eu tenho que lavar os pratos porque o amor, porque aí é onde entra o amor, né? Vem o sacrifício, a gente se sacrifica pelo outro e isso é o amor, né? Porque você falava sobre a questão do amor. Que o amor, nós poderíamos estar aqui confundindo, né? Que é o quê? Palavras bonitas, cartinhas de amor que Léo pode fazer para mim, ou não, porque cada um tem seu jeito de ser, né? Tem maridos que realmente dá flores, faz cartinha de amor, mas e a forma, né? Como ele ama, o jeito dele agir, né? No dia a dia, no ordinário da vida. Aquela mulher que se doa ali, né, no simples da vida, né? Tanto que Letícia fala, naquele sacrifício de estar cuidando das crianças, de estar muitas vezes deixando de fazer aquilo que gosta, por exemplo, fazer um curso, mas por amor à minha família, por amor ao meu esposo, eu vou me doar dentro daquele tempo e esperar o tempo certo das coisas. Nós fizemos um retiro, né? E o padre que estava nos direcionando, ele era o nosso diretor espiritual, e ele falava exatamente disso, que o sacrifício é típico do matrimônio, é típico da família. Se a gente não aprender a se sacrificar... Agora, com quem a gente aprende a se sacrificar, se não for com uma experiência profunda com Jesus, que viveu e se entregou no maior e no único sacrifício redentor. Né? Então, assim... Se eu não tenho experiência com Deus, eu não vou conseguir me sacrificar pela minha esposa. Eu não vou entender, né? E os dias mais felizes que você dorme, que você deita e que fala... Hoje é um dia bem específico disso. Hoje eu vou dormir literalmente mais um dia pensando que eu não poupei, eu não me poupei. Nem um momento, né? Para o outro, né? Eu durmo realizada. Então, é esse sentido. Quando eu falo, gente, eu não fui egoísta. Eu fui pensando sempre no outro, no outro, no outro. Eu durmo realizada, eu durmo feliz. Não preciso que o Adriano me agradeça, não preciso que não faça nada. Nem que minhas filhas dizem, obrigada, mãe, obrigada. Não preciso disso. Porque eu sei da minha instalação. Eu sei que eu crio um ambiente para que o outro seja, né? Eu crio esse ambiente. E o egoísmo, né, como dizem os místicos, ele está na raiz de todos os... O orgulho, o egoísmo, ele é a fonte de todos os vícios, né? Foi tão bonito agora à noite, eu fui colocar as meninas para dormir, né? Porque a Letícia estava no geral aqui. E são vários... Só um pouquinho. Olha que bonito, que assim, quando a gente está olhando na mesma direção, a gente tem que falar um pouco da nossa vida também, porque para entender, não é teoria, é vida. Hoje a gente está resolvendo muita coisa para a Celina nascer, tem que fazer compra, teve que limpar a casa todinha, fazer um faxinão e tudo mais. E a gente já foi se dividindo automaticamente, eu não precisei cobrar um momento do Adriano. Amor, cuida das meninas, dê banho, dê a janta, que dá uma geral na casa que precisa. Preciso guardar as compras, eu preciso fazer isso. Não. O Adriano foi fazer e eu fui fazer. Pronto, os dois se doando, sabe?
sem cobrar quem deu mais, quem deu menos, não importa quem deu mais, quem deu menos. Eu quero dar o melhor, naquela competição de dar mais. Eu amo aqueles que estão comigo, né? E aí eu fui colocar, né, as meninas para dormir e aqui são vários cobertores, porque tá muito frio. Literalmente. Literalmente frio, né? E tem um cobertor, né, da Frozen, né, e as duas gostam, né? E aí são 3 cobertores para uma e 3 cobertores para outra. E aí eu trocando ali, aí a Kiara chegou no ouvido da Catarina e a Catarina, tá bom. Eu sabia que a Kiara estava negociando o cobertor da Frozen. Aí os cobertores estavam separados, eu falei assim, agora é porque educar isso, né? Aí eu falei, gente, quem que vai dormir com o cobertor da Frozen? Não, antes eu falei assim, olha, nós precisamos matar o egoísmo dentro de nós, né? Aí eu falei assim, o egoísmo é aquele movimento onde eu quero o melhor. Eu quero a maior parte, eu, né, me coloco em primeiro lugar. E aí eu falando para as duas, o egoísmo é a raiz de todos os males. Todos têm a fonte no egoísmo. Aí dei essa formaçãozinha básica, eu vou perguntar. E aí, quem que vai dormir com o cobertor da fruta? Eu vi o olho da Kiara lacrimejando, assim, doendo dentro dela. A Catarina, papai. Aí eu falei assim, sério, né? Aí eu queria fortalecer a vontade ali, né? Sério, Kiara, né? O cobertor da Frozen, então vai ficar mesmo para Catarina. Sim, papai, né? Eu vou doar o cobertor hoje para Catarina. Aí a Catarina. Aí eu falei assim, muito bem, filha, porque é isso. Amar é sempre desejar o melhor do outro. Papai ficou muito feliz com a atitude hoje, né? E aí esse exemplo eu trago também para o matrimônio, né? Nós precisamos matar o egoísmo dentro de nós. As diferenças, elas vão aparecer tendo um muito grande, porque a nossa visão é egoísta, Infantil, né? infantil. Eu tenho sobre o outro a capacidade de deixar ele existir tal qual ele é. Eu quero que ele exista a partir do que eu acho que deve existir. Isso é um ato egoísta. Então, se eu acho que ele tem que fazer assim, então ele vai ser assim, eu vou brigar até que ele seja assim. Isso não é amor. Amar é permitir que o outro seja, é garantir que o outro seja. E isso sem a graça do Espírito Santo não é possível, né? Até quando estava lá, né, santificados pelas diferenças. Não são as diferenças que nos santificam, é o Espírito Santo, que através da matéria que nós entregamos para ele, fala, está aqui, né? Como a Kiara. E eu não queria doar esse cobertor, eu não queria dar esse cobertor. E o Espírito Santo vem e pega, né? Essa semana eu tenho estudado muito sobre as mortificações, né? Ou seja, o que é mortificar? E dentro da vida matrimonial. E o Tanqueray, ele diz assim, quem é casado tem no casamento, no cumprimento do seu dever de Estado, as suas maiores vias de mortificação. Se necessário for, busque outras. Mas a própria vivência do dever de Estado já é a mortificação do casado. Ou seja, né, hoje nós nos mortificamos, né? Ou seja, fomos comer, né, em outros lugares, né? A Catarina não dormiu o soninho dela da tarde porque a gente precisava de fazer, resolver para a Celina, né? E chegamos e aí cansados fomos limpar e, né, estamos com vocês na live. Ou seja, porque a gente entendeu vida, ela precisa ser entregue. Todo aquele que quer guardar, mas aquele que entrega por amor a Deus e ao reino, ganha. Então a gente aqui está ganhando. Então, assim, pegar as diferenças como via de mortificação, né? E como que a gente pode entender isso como uma via de mortificação? 3 caminhos. Né? A mortificação da vida, o primeiro movimento dela é você viver com resignação. Eu aceito. A Letícia tem esse jeito, bendito seja Deus. Né?
O jeito, pode aí colocar o que for, né? Cultural, temperamento, o que for, o jeito de rezar, o jeito de falar, entendeu? Ser mulher, né? Então, eu resigno, ou seja, eu me abaixo, eu aceito. No próximo movimento, isso vai para o coração. Aquilo já se torna dentro de mim um combustível para na terceira etapa ser o júbilo. Eu dou glória a Deus. Por quê? Não é bom que o homem esteja sozinho. Palavra de Gênesis. Então, é na diferença da Letícia que a gente vive a unidade ordinária. Entende? Que é a teologia do corpo. Olha só que lindo movimento. Então, eu rejubilo pela diferença da Letícia, né? E depois eu vou me instalando nesse dever de Estado, sabe? De abraçar a minha esposa. E pegando tudo isso, né? E oferecendo uma matéria. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Porque é ele o que de fato santifica. Só que ele não santifica de forma aérea, né? Ele não santifica de uma forma só das palavras, né? Então, eu quero que o Espírito Santo santifique a minha família. Eu oro em línguas 20 horas, né? Acreditando que tudo estará resolvido. Não, meu filho, vai lavar a louça. Ah, mas ela não fez. Não, vai lavar a louça. Vai acordar de madrugada para cuidar de menino. Entendeu? Porque deu febre, né? Vai se colocar ali, né? na brecha, entende? Beleza, quer orar em línguas? Vai orar em línguas nesses momentos, mas não fugindo da realidade, né? Da sua responsabilidade, né? Responsabilidade. Também, né? Porque senão a gente fica com uma espiritualidade muito desencarnada, fora da realidade, né? É o mistério da encarnação, né? Ou seja, eu pego a realidade, eu me instalo, e aí eu, né, como aquele pão e vinho que é ofertado, né? É tão bonita aquela oração da liturgia, né? Frutos do trabalho humano, que agora se transformarão no corpo e sangue do Cristo. É isso, né? O nosso trabalho é esse, de pegar essa labuta, né? Às vezes eu que quero perder a paciência diante, mais uma vez aconteceu isso. Sim, mais uma vez. É igual você, seu cachorro. Né? Quantas vezes você também, mais uma vez, vai se confessar porque você pisou na bola? Né? Então, como que você quer exigir do outro? Né? Sendo que você também está nessa... Então, assim, sem a graça, nada podemos fazer. Mas sem oferecimento também, né, das boas obras, como diz o São José Maria Escrivá, não tem como ter a nossa santidade. Então, assim, quais são as maiores diferenças hoje entre vocês, né, para quem está nos assistindo? Isso tudo é a matéria, que sozinho você não vai conseguir, né, santificar. Então, você pede a graça do Espírito Santo. Como que eu posso entender essa mulher? Como que eu posso chegar ao coração dela? Como que eu posso aceitá-la? Porque às vezes a gente fica assim, ela nunca vai mudar, né? Ela é assim e pronto. Então, inconscientemente, eu vou rejeitando de mim, né? Letícia é desse jeito, né? E aí, o que eu vou deixando brotar dentro de mim? Uma certa separação. Distancia o coração, né? Distancia o coração, distancia a alma, né? E quando acontece a separação de corpo e alma? Na morte, então vai morrendo o amor deste casal. Então, e tem um outro ponto, Breno, em relação assim, tem um outro ponto, você falou aí, eu vou criando uma separação, porque, essa pessoa não vai mudar, e aí às vezes... eu queria só pontuar isso. Às vezes a pessoa, você falou, né, aquele passo, a mortificação. Então, vou dar um exemplo concreto. Um exemplo concreto e hipotético. Uma pessoa gosta de acordar cedo e gosta da missa cedo, logo cedo no domingo. Aí eu quero ir para a missa 7 da manhã. Mas o outro gosta de dormir mais um pouco e gosta da missa à noite. E fica sempre aquele conflito. E aí, assim, o que você falou, né? Aí a pessoa diz, não, meu Deus, o Espírito Santo me ajuda, eu vou ceder, eu vou aceitar. Só que a gente não pode cair na armadilha de ficar meio que no revanchismo. Sim. Eu cedo, então assim, hoje eu vou, mas semana que vem eu vou cobrar. Assim você não se santifica, porque não é gratuito. A gente tem que pedir ao Espírito Santo a graça da gratuidade, né?
O amor não busca os seus próprios interesses. Exato. É Paulo. E assim, esse é um caminho muito, é como você falou do tanque rei, né? Assim, Cristo, quando estava lá na cruz, Pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. A gente não precisa nem poderia, claro, né, ser magnânimo em relação ao nosso cônjuge, mas é simplesmente abrir mão mesmo, né? Assim, mas ele gosta de ir para a missa à noite. Eu vou morrer se eu não for mais para a missa de manhã, por exemplo? Não, eu vou entregar como uma pequena. Olha, teve gente que teve que derramar sangue. Teve gente que foi torturado por amor a Cristo. A mortificação que Deus está me pedindo hoje é, ao invés de eu ir para a missa de manhã, eu ir para a missa à noite. Nossa, será que eu consigo dar conta? Se a gente começar a colocar as diferenças no matrimônio sob essa perspectiva, vai ficar tão mais leve, sabe? E une, né? Não, mas é Une porque a o casal, Andréa né? gosta de salgar a comida e eu gosto da comida mais sem sal. Isso. Aí depois eu vou e penso, meu Deus, Jesus aguentou uma coroa de espinhos. Jesus foi flagelado. Olha, teve gente que aguentou suplício. São Lourenço foi queimado e depois mandou virar. E eu não aguento uma comida salgada. Eu não aguento. Então, assim, se a gente começar a colocar essas coisas sob perspectiva, o Espírito Santo começa a nos iluminar, porque a gente vai se colocando e a gente vai aprendendo um pouco desse amor gratuito, né? Porque, assim, uma armadilha que a gente cai muito, eu falo que, assim, eu sou muito tentado nisso, né? É esse revanchismo. André, eu cedi. Está na sua vez. Só que não é assim que se constrói um matrimônio que anda para Deus, né? Não é assim. Porque com essa conduta, as diferenças só vão se acentuar. Porque vai ficar cada vez mais claro que eu sou do lado da noite, André do lado da manhã. Eu sou do lado tal. E não é assim que se constrói, não é verdade? Porque né, isso bate, Léo, por um amor calculado. E o amor não E calcula, o amor né? não calcula, o amor não faz cálculos, né? A medida do amor é amar sem medida. E a gente sempre está medindo. A gente sempre está ali como uma reguinha. Quem quer viver de reguinha, vai criando mesmo, né? Esse relacionamento de abismo, né? Esse relacionamento baixo. E de tristeza. E de tristeza. Uma relação pessoal, até antes do outro, eu fico triste, eu me entristeço. Antes de estar triste na relação, a pessoa, quando ela fica medindo o amor, calculando o amor, ela se entristece. Porque nós temos uma frase aqui que é chavão, né? Na casa, quem se doa é mais feliz. E é mesmo. Todas as vezes que a gente quer calcular, que a gente fica assim, hoje eu dei, agora ele tem que dar. É mesquinho. E não vem a resposta do outro, porque eu espero, e eu tenho uma expectativa sobre o outro, e o outro E pode... se frustra, né? Toda... Aí eu vou embora a frustração, né? E vem a tristeza. Vem a tristeza, é um casamento amuado, sabe? Sempre jogando culpa no outro. Gente, quantos casais com 40 anos de casados não passaram uma vida brigando um com o outro, né? Passaram uma vida, gente, perdeu uma vida Se aguentando, né, Letícia? nem Fica aquela coisa ali, né? E a é palavra, uma tristeza. e a palavra de Deus, ela é tão luz, né, para esse momento, porque há mais alegria em dar do que receber. Eu tenho que ter isso como um lema para a vida matrimonial. Eu estou sentindo, talvez, que o meu casamento não está legal, há mais alegria em dar do que receber. Então, o que você vai fazer? Não olha para o outro. Você correrá atrás. Tem uma técnica que eu coloquei na terapia de casal, ou para os meus pacientes que são casados, que eu digo que são as 6 talhas, né? Fala assim, olha, todos os dias você vai encher 6 talhas. Pegando bodas de Caná, né? Ou seja, são 6 ações concretas, né? Que você fará para o seu cônjuge. 2 de manhã, 2 à tarde e 2 à noite. Durante uma semana. Você vai encher as 6 talhas todos os dias, para no final ter o vinho. Lógico, dentro da terapia eu não falo que, né, vai ter a transformação do vinho ali, né? Mas assim, eu falo, a sua parte é encher talha. A sua parte, né, é fazer ações concretas para o outro. Porque há mais alegria em dar do que receber.
né? E hoje, infelizmente, a gente vai vendo isso, né? As pessoas querem só receber, né? Elas querem só ganhar, elas querem sair, né, do relacionamento ali com a poupança cheia. E é tão interessante que o casamento, qual é o símbolo do casamento? Cristo que morre na cruz pela sua esposa, a igreja. E como que estava a esposa do Cristo no momento que ele estava se entregando? A esposa do Cristo estava cuspindo nele, jogando pedras nele. Entende? Naquele momento que ele se entregava, ela estava ali cuspindo. Entende? E mesmo assim, ele se entregou e a redimiu. Né? Naquele momento, redimiu. Mas ela não estava perfeitinha para ele se entregar. Não, foi nas imperfeições dela que ele se entregou. E é essa imagem que nós precisamos trazer também para o nosso casamento. É um ato de sacrifício e doação. Com isso, não precisa ser triste, porque há mais alegria em dar do que receber. Brota uma alegria sobrenatural. Meu Deus do céu! Era para que os altares estarem cheios de imagens de santos casados. Entende? Não para a maioria dos santos serem celibatários, padres e tudo mais. Era para ser casados. Entendeu? Porque quantos casados não forjaram um filho santo? Né? A gente tem aí alguns, né? Mas é uma responsabilidade nossa, de vocês, de quem nos vê aqui, né? Casais verdadeiramente santos. Meu Deus do céu, né? Precisa, né? Porque é a santidade que muda. É a santidade que, de fato, instaura a felicidade. Não nessa terra, mas para a eternidade, né? Eu estava ouvindo aqui o Adriano. O Adriano é empolgado que ele é uma coisa tão forte, tão real, tão séria, que não dá para brincar assim. É uma matéria-prima muito bonita, né? E eu que estava assim, enquanto o Adriano estava falando, eu estava pensando que quando eu paro de cobrar do outro e eu começo a dar, existe uma atmosfera, acontece uma coisa que vai fazendo o outro mudar também, sabe? Sem eu cobrar, sem eu acusar. Né? Às vezes fala assim, eu queria que meu marido fizesse esse curso, ele que deveria escutar isso, ele que deveria. Gente, não é ele não. Quem tem que escutar o curso é a mulher, é você. Né? Se você vai fazer o curso sozinho ou não, que é esse curso, faça mesmo sem seu esposo, porque se você mudar, o cara tem chance de mudança. Agora, se você fala, não, ele que tinha que fazer, então tá fadado ao fracasso. Né? E se você faz um movimento de amor, de se doar, de dar, apesar das diferenças, gente, o marido vai sendo modelado. E eu vejo que é uma responsabilidade muito maior nesse sentido, sabe? Porque a mulher, ela é dada a uma vida mais espiritual. Ela é chamada a mais acolhimento, ela é chamada a mais envolvimento. Não é à toa que eu estou aqui gestando a Celina. Eu gero vida dentro de mim, entende? Então, eu sou, por natureza, chamada a gerar vida. Então, eu gero essa vida nova na minha família. Se um homem egoísta é triste, mas uma mulher egoísta, gente, é diabólico. De verdade. Porque a mulher não foi feita para reter o homem. Não vou falar que o homem não é chamado a ser. Não, ele não deve ser egoísta. Mas a mulher, agora falando diretamente para as mulheres, mas a mulher é egoísta. Meu Deus, ela causa um inferno na casa. E ela é triste de ver uma mulher egoísta, porque ela retém, ela calcula, é calculista. E aí é triste, porque ela não forma, ela não gera, ela não acolhe, ela não faz um ambiente novo na casa, né? Então, assim, uma responsabilidade muito maior. Puxa, não estou isentando os homens, dá para entender. Mas uma responsabilidade muito grande para nós mulheres. Porque quem é que passa, né, a dor do parto? Eu estou quase para passar essa dor do parto. Né? A dor é uma dor doída demais para quem passou por uma dor do parto, sabe?
para dar a vida para uma pessoa, para esse novo ser nascer. Então, gente, olha a força desse sacrifício, nova vida. E essa mulher, ela não traduz diariamente na vida esse parto, esse novo homem que precisa nascer, dessa nova mulher, dessas crianças que precisam nascer, ela aborta, aí ela mata, né? Ela é demoníaco, por isso que eu digo que é demoníaco, que é uma mulher perdida do seu papel, como o Adriano dizia, né? Acho que antes de tudo precisa ser instalado essa mulher num transbordar de amor, num olhar transcendente para o mesmo vetor, que é a eternidade. A gente consegue fechar tudo isso assim, ó, né? É isso. Eu queria só... Você falou dessa questão, né, fulano deveria estar ouvindo, fulano era meu marido, era minha esposa que deveria estar ouvindo. Só para assim, a gente condensar tudo que a gente foi discutindo, que vocês foram apresentando, como é que essas dificuldades vão me ajudando nesse caminho de santificação. Então, o primeiro passo é a transcendência. Eu preciso ter esse olhar para Cristo. Eu preciso compreender que o casamento não tem por objetivo me trazer a felicidade nessa terra, mas ser um meio para me conduzir à felicidade plena que eu só alcançarei no céu. Ponto. Então, transcender. Eu preciso mudar a minha mentalidade. Se você que está acompanhando a live não entende bem o que significa isso, fica nosso convite. Volte às aulas. Assista às aulas do curso Caminho de Santidade no Matrimônio para você entender o que é essa transcendência. Porque senão a gente vai ficar preso sempre nessas coisas acessórias. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma vez que eu transcendo, aí tem essas duas palavras, né? Sacrifício e mortificação, que vão passar pela mesma via. Eu preciso viver essa mortificação, esse sacrifício dentro do meu matrimônio. Como? Falando aqui de diferenças. Aceitando o outro. Aceitando o outro. Sem espírito de revanchismo, vivendo a experiência do amor gratuito. Ponto. Transcendência, sacrifício ou mortificação. Mas aí tem uma outra palavrinha que precisa estar presente no casamento. E quando se trata de diferença, vai nessa linha que você falou. Um casal que eu sei que vocês amam demais, sintetizou isso no título de um livro. Quem tem que mudar sou eu. Humildade. Humildade. Às vezes, eu já caminho na igreja, então sou eu que estou assistindo o curso. Então é porque você não conhece meu marido, porque meu marido é assim, meu marido é assado, é ele que tem que... A diferença dele é insuportável. Calma. Baixe a sua bola. Baixe a sua bola muito, mas muito mesmo. Entenda, você tem defeitos, você precisa se santificar, a não ser que você seja santo já. Mas se não for, você tem um longo caminho a percorrer. Então, assim, quando eu tomo consciência disso, da minha miséria, do tamanho da minha miséria, a Andréa tem defeitos. E os meus? Então, calma aí, quem tem que mudar sou eu. Baixo a minha bola e digo, Senhor, me ajude. Espírito Santo, vem sobre mim e me ajude a viver essas mortificações para que eu me converta. Eu paro de ficar me preocupando que André se converta. Não, peraí, eu vou me preocupar agora, primeiro, com a minha conversão. Eu tenho que baixar a minha bola dentro do casamento, não achar que eu sou o rei da cocada preta. Porque se eu achar que eu já estou pronto, eu sou o formador de André, nesse sentido assim, né? Eu que vou revelar a verdade para ela, meu Deus do céu, quanta arrogância, quanta presunção. Soberba. Isso não combina com casamento. Eu preciso baixar minha bola, me esvaziar. Aquele servo que se esvaziou completamente. Então, assim, para eu viver essa dimensão do sacrifício da mortificação, eu preciso pedir muito a Deus a graça da humildade. Porque é com essa graça da humildade que eu vou poder olhar o outro e me encantar com o outro. Porque daqui a uns dias eu vou olhar e ter pena de André. Meu Deus, ela não reza como eu. Ela não é paciente. Nossa, olha como eu tenho qualidades. Eu sou prudente no falar. André fala demais. E eu esqueço de prestar atenção, que às vezes não. Eu sou omisso. Eu confundo prudência com omissão, por exemplo. Eu começo a ficar cego para os meus defeitos. E eu fico achando que não. Minha missão nessa terra é revelar a verdade para André. André, você tem que se consertar nisso, naquilo outro. Calma, baixemos a nossa bola, não é verdade? Com certeza. Porque senão a gente não cresce. Por aí.
É matar esse egoísmo, né? E crescer em santidade. Por isso é santificados pela diferença, né? Isso mesmo. Mas é isso, assim, estamos já no final, né, André? Sim. A gente só tem muito, muito a agradecer a vocês. Ai, assim. feliz demais por essa formação, viu? Eu disse a Léo, oh, meu Deus, vamos matar a saudade. Ter uma formação com um casal que a gente ama demais. Vocês sabem disso, né? Claro, mas assim, a gente não preparou o cheesecake para ficar pendente, porque a gente vai um dia aí Viu? e vai comer esse cheesecake, se Deus quiser. Já com Celina, já sem pandemia, se Deus quiser. A gente vai Isso mesmo. Deus vai providenciar tudo. E se Deus quiser, a gente vai voltar aí também. As meninas, a gente está vendo as nossas viagens, tá? Primeiro vai ser para Sério? e depois vai ser para Aracaju. Então, Seria maravilhoso. E a casa que a gente mora, né? Nossa, se você tivesse aqui. Obrigada pelo convite, pela confiança. e a nossa casa está aberta para vocês aqui, para vir para o sul, no frio. Mas assim, eu queria que a gente terminasse. Se vocês. Tem um casal, nós temos aqui 80 pessoas na live. Deve ter casais aí que, nossa, isso que eles falaram foi me inquietando. Eu quero viver isso. Então, assim, que conselho, que palavra assim, de consolo. Porque mais o meu marido não é da igreja, ou minha esposa não é da igreja, ou eu me vejo sem forças para romper com o pecado, eu me vejo sem forças para transcender. O que é que vocês falariam para esses casais que se sentiram provocados a viver a santificação a partir dessas diferenças, a partir da mortificação, a partir do amor? Que palavra, assim, sabe, de ânimo vocês poderiam dar para encerrar, para que a pessoa não termine, meu Deus, isso não é para mim, sabe? Queria que vocês fechassem, assim, falando, dando essa mensagem para esses casais. A primeira coisa é ter esse coração simples e humilde diante de Deus, né? Por mais que a gente tenha falado isso, mortificação, no dia a dia é muito simples. É viver o cotidiano com o coração voltado a Deus, né? Então, assim, para você, né, que está assistindo essa live, você diz, poxa, mas meu esposo está assim, minha situação é essa. Primeiro, abaixa a tua cabeça, se coloque submisso da graça de Deus. Tá? É um coração humilde, simples, diante da graça de Deus, e de fato tudo muda, né? Eis aqui a serva do Senhor, sabe? Senhor, eu estou aqui com o meu casamento, estou aqui com o meu desejo, nem sei essas palavras difíceis que falaram aí, talvez, mortificação, transcendência, sacrifício, nem sei, mas ele aqui, com o meu coração, eu quero fazer a tua vontade. Então, o ponto é esse. Né? Segundo, ter, né, um olhar voltado para aquilo que são as coisas do céu. Né? Tirar o olhar das coisas pequenas dessa terra. Né? É como eu falei, é um cobertor de cachorro que vocês estão brigando. Né? É a pia suja, gente. Pia fica suja, fica limpa, fica suja, fica... É assim, é a vida, é só a vida acontecendo. Então, não fique olhando para isso. Né? E o último ponto, saber que quem faz é o Espírito Santo. Ele que coloca tudo no lugar. É ele que ordena. É ele que traz as virtudes. É ele que, de fato, nos centraliza na vontade de Deus. Então, esses 3 caminhos aí, né, bem simples, não vamos complicar, não. A vida espiritual não é complicada. Não é complicada. É no cotidiano, é na oficina da vida, né, que de fato ali qual vai acontecendo. Comece a se doar, né? Não espere o outro começar para você começar. Comece você e sem fazer cálculos, sabe? Largue um pouquinho a cada dia, um pouquinho a cada dia. Vai doando. Eu gostaria que ele fizesse. Faça você. Comece a fazer, comece a falar, comece a realizar, sem calcular, sem medir. Você vai ver que o seu coração está dilatando uma bexiga, você vai enchendo o mar, de repente você está com o coração dilatado de amor e o egoísmo nem tem mais espaço, né, dentro da sua vida, da sua conjugalidade. É isso. Amém. Obrigada. Então, eu queria terminar rezando uma Ave Maria. Sim. E pedindo que Santa Dulce dos pobres, hoje é dia dela,
Rogue por nós, rogue pelas famílias, por cada casal que ouviu essa live e que quer viver uma vida nova. Algumas pessoas perguntando sim, a live vai ficar salva. É a 23ª aula do curso, vai ficar salva no IGTV e vai ser feito o upload lá no YouTube da Canção Nova Aracaju. Ok? Então, rezar uma Ave Maria, né? Agradecendo a Deus, rezando por Celina, rezando por Letícia, por Adriana, por Kiara, por Catarina e por cada família que acompanhou a live. Que Deus abençoe vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um abração, Um Deus abraço, abençoe. saudades, E viu? para a pessoa que está acompanhando a live, sexta que vem, um novo tema, mais uma aula do curso Caminho de Santidade do Matrimônio. Deus abençoe vocês.